gente, boa noite. Meu nome é Natália Bazan, sou médica e hipnóloga e eu ajudo pessoas comuns a alcançar o equilíbrio emocional 9 em 10. E o que é esse equilíbrio emocional 9 em 10? Bom, acredito que ao longo do seu dia você enfrente vários desafios emocionais. Então, eu vou perguntar para você, com que frequência você às vezes sente raiva, ou fica irritado, ou se sente triste, tem vontade de chorar, ou se sente inseguro, tímido? Com que frequência você sente isso? E mais importante, como é que você lida com cada um desses desafios emocionais que vêm, que acontecem na sua vida, no seu dia a dia? Bom, tem gente que a cada 10 desses desafios, às vezes a pessoa se sai bem em uma ou duas vezes a cada 10, né? Quando eu digo se sai bem, ela consegue reagir de uma forma mais racional a essa emoção, a esse desafio. Ela consegue respirar, não deixa aquela emoção dominar. Porque quando a gente deixa a emoção dominar, a gente age por impulso, né? Então, aí a cada 10, tem gente que 2, 3 vezes consegue se sair bem. Mas tem gente que, às vezes, a cada 10 desafios, não sai bem nenhum desafios, né? E tem gente que também a cada 10 desafios pode ser que saia bem 4, 5, 6, depende do equilíbrio emocional de cada um. E o equilíbrio emocional 9 em 10, ele poderá te ensinar a se sair bem em pelo menos 9 de cada 10 desafios emocionais no seu dia a dia. Bom, e hoje a gente vai falar sobre um desses desafios emocionais, um deles. Talvez pelo tema, pelo título da live, talvez você já esteja imaginando qual é. Mas antes de falar sobre isso, eu queria perguntar, aliás, antes de falar exatamente qual é esse desafio, eu queria perguntar para vocês aqui e aqui, se eu perguntasse para você qual é o seu maior medo, o que você responderia? Qual é o seu maior medo? Uma boa parte das pessoas, quizá a maioria das pessoas, tende a responder que o maior medo que elas têm é a solidão. Faz sentido para você? E aí eu te pergunto, com que frequência você se sente sozinho? Isso é algo comum na sua vida? Faz parte da sua rotina? É algo que acontece com bastante frequência, esse sentimento de solidão? Ou não, para você isso não é tão frequente assim? E alguns de vocês podem estar pensando, olha, comigo acontece muito, eu me sinto muito sozinho várias vezes e isso dói, né? Pode ser que tenha muita gente aí que tenha pensado isso, mas algumas pessoas podem estar pensando, eu não, como até a Fernanda falou ali, eu não, né? Isso não é algo que faz parte do meu dia a dia, assim, de forma rotineira. Mas, mesmo assim, eu te convido a prestar atenção nessa conversa de hoje aqui. Por quê? Por dois motivos. O primeiro é que a solidão ela faz parte, né, da nossa vida, então em algum outro momento todo mundo vai sentir isso. É claro que a depender do equilíbrio emocional da pessoa, ela vai lidar melhor ou pior com isso. Vai conseguir resolver esse sentimento de uma forma mais tranquila, mais rápida ou não. Mas todos nós, em alguns momentos da vida, a gente vai passar por isso, a gente vai se sentir, né, sozinho, enfim. E além disso, o outro motivo pelo qual mesmo você que não tem sentido solidão com frequência, pode ser ajudado com esse conteúdo aqui, pode gostar, pode achar que é útil. O outro motivo é que todos nós também, além de em algum momento sentir isso, todos nós vamos conviver em algum momento ou em outro com pessoas que a gente ama e que estão se sentindo assim. E quando a gente conhece o funcionamento disso, quando a gente conhece o problema, a gente consegue lidar melhor com ele. Então isso te prepara para lidar com alguma pessoa que você, de repente, está querendo ajudar e a pessoa está fechada. E aí você vai começar a entender por que isso está acontecendo.
certo? Tá bom. E pode ser que tenha gente aí que talvez esteja pensando, nem sei se eu tenho isso ou não. Eu nem sei exatamente o que é solidão. Gente, o que é solidão para você? Uma boa parte das pessoas acha que é estar sozinho. Solidão é quando a gente está sozinho. Será? Será? Então vou te perguntar, já aconteceu de você se sentir sozinho, mesmo quando tinha gente por perto? Você se sentir de repente invisível? Você já passou por isso? É muito comum que, se não todos nós, praticamente, ou quase todos nós, já tenhamos passado por isso alguma vez na vida, né? Às vezes tem uma pessoa do seu lado e você se sente sozinho, às vezes tem um monte de pessoas do seu lado e você se sente sozinho. Por quê? Porque a solidão não é exatamente estar sozinho. A solidão é se sentir sozinho e é diferente. E quando você entende isso, fica fácil de entender que a solidão é algo que vem de dentro, não é algo que vem de fora. Inclusive, o pessoal está comentando aqui, ó. Comentaram aqui, ó. É verdade, às vezes a solidão faz parte um pouco, faz mesmo. Boa noite, boa noite. Tamira está conversando, eu me sentia mais sozinha quando eu namorava do que agora que eu tô solteira. Isso é comum, é comum. Inclusive, Tamires, mais de 50% das pessoas casadas se consideram solitárias ou sentem solidão com muita frequência. É um número alto, né? Cris, solidão na multidão, verdade. Amelie, sim, já me senti deslocada sem saber o que falar e sem ter vontade de falar com aquelas pessoas. Exatamente, você sente como se você não estivesse fazendo parte daquilo, né, Amelie? Então é isso. Então dá para entender que é algo que vem de dentro. É a forma como você está interpretando aquilo tudo, é a forma como você está reagindo, é a sua lente, seus óculos que você usa para ver aquela situação, para ver aquelas pessoas, para ver o mundo, tá? E muitas vezes é claro que você vai estar num lugar mesmo em que você não se encaixa, você está vendo isso de uma forma correta e sente isso, e tá tudo bem. Mas muitas vezes essas lentes estão um pouco distorcidas, tá? Então, assim, gente, a solidão é um sentimento negativo que surge quando as nossas necessidades, assim, nossas necessidades de relações sociais, elas não estão sendo satisfeitas ou em quantidade ou em qualidade ou nas duas coisas naquele momento ali, tá? E é dolorido, né? É um sofrimento assim que vem e parece que toma conta da gente. É um sofrimento, é uma sensação que é subjetiva, né? Como eu acabei de falar, é aquela sensação de, poxa, eu acho que ninguém me entende, acho que ninguém compreende o que eu tô passando, ninguém entende o que eu tô sentindo. Eu acho que eu não posso contar com ninguém. E fica uma sensação mesmo de vazio, como se estivesse faltando alguma coisa. Não é isso? É como se você não tivesse conectado com alguém. E nós precisamos disso, dessa conexão com as pessoas. Mesmo aqueles mais introvertidos, mesmo aqueles que gostam mais de às vezes ficar sozinho, num momento ou outro, a gente precisa sentir que a gente tem conexão com outros seres. Certo? E aí, como eu falei, gente, não importa o número de pessoas que tem ao seu lado. O que importa é essa sensação de conexão com as pessoas. Certo? Faz sentido até aqui? Então, embora, apesar, né, de todos nós precisarmos algumas vezes, sim, de ter mais gente ao redor, de sentir essa conexão, como eu falei, em alguns momentos a gente quer ficar sozinho e tá tudo bem. Ficar sozinho também faz parte e é bom. E algumas pessoas, inclusive, gostam mais que outras. Tem gente que não gosta tanto de ficar sozinha, tem gente que já gosta, né? Que gosta de ficar mais introspectivo, certo? E tá tudo bem ficar sozinho. O problema é quando você se sente sozinho.
Ou quando você não sabe ficar sozinho, quando você se sente bem quando está perto de outras pessoas, mesmo que você não sinta, não tenha essa conexão tão verdadeira, mas se você fica sozinho, você começa a achar que não está bem, que está sozinho e se sente mal. Aí talvez não esteja tudo bem, tá? Então, de forma geral, essa solidão, gente, ela implica assim numa discrepância das nossas preferências com aquilo que a gente tem em relação ao nosso envolvimento social, em relação ao nosso envolvimento com as redes sociais, as relações sociais que a gente tem naquele momento. Faz sentido para vocês até aqui? Inclusive uma frase que é muito comum eu escutar no consultório é a seguinte, que ficar sozinho é bom, mas se sentir sozinho é horrível. Faz sentido? Bom, se tá fazendo sentido para você até aqui, se você tá gostando, deixa seu coraçãozinho. Eu tô vendo um monte de coraçãozinho subir. Muito obrigada. Fico muito feliz. E se vocês estão gostando, clica no aviãozinho aí, escolhe aí pelo menos uns 10 amigos e manda isso para eles, que a gente ainda vai falar muita coisa legal aqui. Então chama seus amigos para assistirem também, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, na medida do possível, eu vou lendo aqui o que vocês mandam e eu vou comentar, tá bom? Então até aqui tudo ok, né? Então tá, então vamos lá, vamos para as causas. Quais são as causas da solidão, gente? Ai, eu não sei porque que o meu celular tá apagando a luz. Toda hora eu tô clicando aqui, não estranha, porque ele tá apagando a luz da tela. Enfim. Quais são as causas da solidão? É claro que, como tudo que envolve saúde mental, é sempre muito complexo, né? Tem muita coisa envolvida que pode ou não estar envolvida. Então, assim, fatores sociais, fatores físicos, fatores, enfim, mentais, né? Que é a parte que a gente trabalha aqui. E como eu falei, é claro que todos nós, em um momento ou outro, a gente vai sentir solidão, vai. Mas quando isso começa a ficar frequente, recorrente, quando esse sentimento começa a fazer parte de você, do seu dia a dia, então talvez tenha alguma coisa errada. Talvez você esteja precisando de ajuda para mudar um pouquinho essa lente, essa forma como você enxerga o mundo, ou talvez para mudar algumas atitudes, tá? Por que, Natália? Por que eu, que não tenho ninguém do meu lado, preciso mudar minhas atitudes? Porque, gente, eu vou falar aqui de algumas causas e vocês vão ver que como a solidão é algo que vem de dentro, muitas vezes, é claro que às vezes a gente está no lugar errado mesmo, mas muitas vezes é a forma com que a gente vê, com que a gente interpreta, que a gente lida com as pessoas é que causa isso, tá? Então vamos lá, dentre essas causas, né? Um auto-isolamento, gente. Então a própria pessoa se isola. Por quê? Pode ser por uma inabilidade social. A gente até falou aqui, né? Já fiz live aí até com o Domênico, que foi muito legal. Quem não assistiu, volta aí no meu Instagram depois e assiste uma live sobre timidez. Então, às vezes a pessoa é muito tímida, muito insegura, ela tem essa inabilidade social, ela não sabe fazer amigos, ela não se sente segura para conhecer novas pessoas. E aí, para não se expor a isso, ela faz o quê? É um mecanismo de fuga. Então, ela não se envolve, não busca conhecer as pessoas, tá? Então, isso pode acontecer, esse auto-isolamento por essa inabilidade social pode acontecer e acontece muito. Tá? E aí, muitas vezes, aquela pessoa ela é vista como, ela é quietinha, introspectiva, mas nem sempre aquela pessoa está realmente feliz com aquilo. Lembra que eu falei que que pode existir, né, uma discrepância entre as preferências e o que a pessoa tem, ou seja, aquilo que ela gostaria de ter e o que ela tem? Tem muita gente, e eu não estou falando que é todo mundo, tá? Nada de certo ou errado em ser tímido ou ser introspectivo, tá tudo bem. Mas o que eu estou falando é que algumas pessoas se portam assim, mas gostariam de ser diferentes. E elas não mudam porque elas não sabem como mudar, porque elas não se sentem seguras, porque elas acham que elas são assim mesmo e não têm o que fazer. Tá? Então elas acabam se isolando mesmo como um mecanismo de defesa, de fuga. Certo? Então esse é um dos motivos. Um outro motivo é a negação de criação de vínculo. É aquela pessoa que ela até consegue conversar, enfim, falar alguma coisinha ou outra, fazer alguns amigos superficiais, sabe? Relações superficiais que hoje em dia são muito comuns, principalmente
aqui pela internet. Então tem pessoas que elas conseguem fazer isso, mas quando é para se abrir de verdade, quando é para se mostrar mesmo, elas aí elas se cortam, assim, elas não deixam criar esse tipo de vínculo, elas muitas vezes não se sentem assim, à vontade em se mostrar para o outro, enfim, muitas vezes elas não querem mostrar sua parte vulnerável, muitas vezes elas não sabem o porquê, mas simplesmente quando aquela relação de amizade ou qualquer outro tipo de relação começa a ficar um pouco mais séria, né? Começa a virar uma conexão um pouco mais real, a pessoa se afasta, também como um mecanismo de defesa, e que muitas vezes eles nem percebem que fazem isso, ou muitas vezes não sabem por que fazem isso, tá? E pode acontecer, às vezes por algum trauma, pela forma com que eles enxergam o mundo, enfim. E às vezes fazem isso, não são felizes assim, mas também, como eu falei antes, não vê uma alternativa, não sabe como mudar isso. Alguém aí conhece algumas pessoas assim, essas pessoas que se isolam, e que você vê que elas até gostariam de se conectar mais, ou de, enfim, ter mais amigos, mas elas simplesmente não conseguem. Ou de repente um relacionamento, quem é que já se relacionou com alguém que parece que quando tá ficando mais sério, a pessoa se afasta. Ou mesmo dentro de um casamento, né? De repente a pessoa até casa, mas depois que casa a pessoa se fecha ali. Né? Quando chega aquela fase do morar junto, em que você começa a conhecer as fragilidades do outro, a pessoa se fecha. Inclusive, eu postei no Story, agora há pouquinho, um vídeo, eu repostei do Lucas Lima, um vídeo em que um pai, um esposo, eu acho que ele é até conhecido, se eu não me engano, e ele fala disso, ele fala de como os relacionamentos muitas vezes eles são as pessoas têm muitas expectativas de que vai ser muito lindo, ainda mais hoje com essa história aí de redes sociais, né, que todo mundo posta o que é bom, e as pessoas não entendem que por trás desses momentos bons também tem momentos de desafios, de dificuldades, e que você tem que aprender a lidar com eles. E o motivo pelo qual eu postei esse vídeo é que ele fala o seguinte, que se você quer conviver com pessoas, né, principalmente para formar uma família, que é essa convivência mais intensa, você tem que primeiro olhar suas feridas, tratar suas feridas, você tem que aprender a se abrir, a conversar, a mostrar a sua parte mais frágil, porque senão você não vai conseguir conviver de uma forma boa, de uma forma realmente feliz com essas pessoas. Faz sentido? Tá bom. Certo. Então vamos lá. Além do auto-isolamento, gente, tem o isolamento também que, por falta de opção, acontece principalmente, gente, com idoso e com criança, né? Aquelas crianças que de repente os pais trabalham e a criança fica sozinha ou vai acompanhar o pai, e aí a criança acaba crescendo sem ter contato com outras crianças, né? Ou aquele idoso, ainda mais agora nesse contexto que a gente está vivendo, e que aí ele está isolado ali, tem muito idoso que não se adapta, ou não conseguiu se adaptar à internet, então não consegue usar um celular. Vários conseguiram, e que bom, né? Porque esse aqui é uma ferramenta que permite com que as pessoas, mesmo de longe, consigam se conectar um pouquinho. Mas tem muitos que agora estão passando uma situação mesmo de solidão extrema por não terem essas conexões, né? Então, às vezes, os filhos não vão visitar porque tem medo de causar problema, né? De passar a doença para a pessoa, para o pai, enfim, para o idoso. Então, existe também essa questão aí desse isolamento que acaba acontecendo por falta de opção. Também é uma das causas, certo? E tem uma outra causa, gente, e essa é tão comum. Eu vou falar para vocês que é a falta de conexão consigo mesmo. E geralmente essa falta de conexão consigo, ela gera também uma certa necessidade de buscar fora, tá? O que eu quero dizer com isso? De buscar no mundo exterior. Então, antes de eu explicar, eu vou perguntar para você. Você acha que você está conectado consigo mesmo? Você acha que você consegue usufruir bem da sua companhia? Que quando você está sozinho, você fica bem? Vocês acham? Então, eu vou te perguntar.
Você consegue ficar, se eu te lançasse um desafio para você ficar 15 minutos sozinho, sem pegar no celular, sem usar laptop, sem olhar televisão, sem usar tecnologia, só ficar contigo por uns 15 minutos, sozinho. Como é que você se sentiria? Você conseguiria ficar esses 15 minutos se sentindo bem? Sem ansiedade, sem ficar contando no relógio segundos? Conseguiria? 15 minutos? E 1 hora, 2 horas? Você acha que você conseguiria? A Elisângela tá respondendo às vezes sim, outras não. Ótimo. Bacana. Para você que acha que não ou que ficou em dúvida, vou te fazer outra pergunta. Você acha que você tem vivido no piloto automático? O que você acha? Quanto você tem sido dependente do que é externo a você? E nesse momento que a gente está agora, muita gente dependente de celular, principalmente, né? De internet. Então, uma boa parte das pessoas, gente, elas não conseguem hoje em dia se desconectar assim. Largar o celular, largar a tecnologia e aproveitar um momento com ela mesma. Inclusive, eu escuto muito no consultório, quando eu pergunto para o pessoal, você já meditou, né? Já experimentou meditação, tem esse hábito? É muito comum que eles me falem assim, não dou conta disso. Doutora, eu sou ansioso. Ansioso não consegue meditar. Nossa, eu fecho o olho e dá 15 segundos eu estou desesperado. O que é um grande engano, né? Quem tem ansiedade é quem mais precisa aprender a meditar. Né? É exatamente por isso que ele precisa tanto aprender a meditar. E ele consegue, se ele quiser. Vai ser mais difícil. Vai. Se ele está vivendo nesse automático, com toda essa aceleração, vai ser mais difícil. Tem muita gente que tem vício mesmo, né? Então, assim, as pessoas precisam realmente voltar a aprender a ficar consigo mesma e ficar em paz com isso. Tem muita gente que a gente acha o tempo todo que a gente se conhece, mas a maior parte das pessoas não se conhece nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Acredite se quiser. Você acha que você se conhece? Ó, falaram aqui, Cris, troca o internet por iFood. Vejam como é isso. Então, se eu pedisse para vocês largarem tudo, fechar o olho e só focar na sua respiração, quanto tempo você acha que você ia conseguir fazer isso? Sem abrir o olho, deixar e falar, deixa eu pegar meu celular aqui. Quanto tempo? Ó, o Edilson está perguntando aqui que tipo de sequelas psicológicas, essa eu não vou falar a palavra porque o Instagram ele às vezes corta a live se a gente fala, mas essa situação que a gente está vivendo de saúde pública pode deixar. Edilson, várias. Claro que depende muito de como a pessoa está lidando com isso, né? Como é que é a realidade dela, o contexto dela e como é o equilíbrio emocional dela. Mas já se sabe hoje que a previsão é que o Brasil, que era o país com mais gente ansiosa no mundo, a tendência é que isso aumente muito, esse número de pessoas ansiosas vai aumentar muito, o número de pessoas que sofrem com depressão também aumentando muito, é, possivelmente obesidade, hipertensão, todas esses problemas de saúde que estão relacionados com os hábitos de vida e que também estão relacionados com a saúde mental, tá? Porque tem muita gente que às vezes antes ia empurrado para academia, mas ia porque tinha um colega que ia naquele horário e agora já não faz mais atividade física. Tinha muita gente que antes tinha preguiça de cozinhar, mas ia no restaurante, comia uma salada, comia algo saudável e agora é iFood e sanduíche, porque não gosta de cozinhar e não vai. Então, assim, Edilson, as consequências serão muitas, serão várias. E eu acho que é por isso que é tão importante a gente discutir tudo isso aqui, para que a gente se cuide, para que a gente se ajude a se cuidar, inclusive.
né? Ó, a Fernanda tá falando aqui que hoje ela consegue ficar uns 20 minutos, possivelmente sem o celular, e falou que ficou uns 2 meses treinando. Certo. Que perdeu peso na quarentena. Parabéns. Tô dizendo parabéns porque eu sei que é algo que você queria, né? Não que todo mundo tem que perder peso. Mas enfim, gente, continuando. Então, continuando aquilo que eu falei lá. A gente tem que se conectar com a gente, né? E muitas vezes a gente fica buscando fora o que a gente tinha que buscar dentro. E essa dificuldade mesmo de repente fechar o olho, prestar atenção em você, se desligar do externo, é uma fuga, tá, gente? É uma fuga porque muitas vezes a gente nem quer ver. Lá dentro está tudo tão bagunçado, está tudo tão acelerado, a gente não foi ensinado a lidar com isso. Então muitas vezes a gente não sabe lidar, então a gente faz o que a gente foge. E quando a gente foge, o que a gente faz? A gente tende a agir de forma impulsiva a cada vez que a gente tem um desafio emocional. Então, tá triste? Vou comer a mais ou vou parar de comer, depende, cada um reage de um jeito, né? Mas tô triste, alteração alimentar, tô triste, alteração no sono. Tô com raiva, vou comprar roupa, fazer compra. Tô, sei lá, tô entediado, vou ficar no celular, ou então tô também sentindo só, vou ficar no celular. Então, assim, as pessoas acabam agindo muitas vezes por impulso, por não saberem lidar com esses desafios emocionais. Elisângela tá falando, estou dependente de lives como essa. Elisângela, espero então que seja um vício bom e seja sempre muito bem-vinda. É Elisângela mesmo, né? Porque tá Borges e Elisângela, não sei se é um casal, é isso? Oi, Eric, saudade de ti. Bom, então continuando, gente. Então, eu quero que vocês percebam o seguinte. Muitas vezes a gente fica achando que os nossos inimigos, nossos maiores inimigos estão fora, né? Mas nossos maiores inimigos estão dentro da gente. Aqui, ó. Vocês já pensaram nisso? E isso pode ser bom e pode ser ruim, tá? Ou pode ser ruim e pode ser bom. Por quê? É ruim porque não tem como você fugir, né? Porque quando você tem algum inimigo que está fora, às vezes você se esconde, você foge, você dá um jeito. Mas quando está dentro de você, não tem como você fugir. Ou você resolve aquilo, ou você vai virar refém daquilo. E qual que é o lado bom? O lado bom é que se está em você, você pode resolver. Depende de você querer, de repente você buscar ajuda para aprender como faz, mas você pode resolver. Então, olha só, sabe aquela vozinha que fica na sua cabeça? Que conversa contigo o tempo todo? Com certeza, em alguns momentos, ela te critica, ela fala que você não é bom o suficiente, você não vai conseguir fazer isso. Ela fica te comparando, você vê alguma coisa ou alguém e você se compara, muitas vezes, o melhor do outro com o seu pior, muitas vezes te jogando para baixo. Muitas vezes essa vozinha, ela te julga. Sabe o que mais que ela faz com muita frequência? Muitas vezes, quando você pensa que está difícil, que de repente seria legal você procurar ajuda, ou quando alguém fala que de repente seria legal você procurar ajuda para essas questões emocionais, essas dificuldades que às vezes a gente tem, muitas vezes essa vozinha, essa voz, né, que fica aqui, ela fala o quê? Ela fala, eu não preciso, eu me conheço muito bem, eu sei que eu vou, isso é só uma fase. Ela fala isso pra gente muitas vezes, é muito comum. É por isso, inclusive, que tanta gente demora para procurar terapia ou para procurar cursos, enfim, para aprender, a se conhecer, lidar consigo. Muita gente só faz isso quando já está muito ruim, quando já teve muitos prejuízos por não ter buscado esse equilíbrio emocional antes. Às vezes quando já perdeu até relacionamentos. Faz sentido para vocês? Então eu vou dar uma dica, tá? Sei que o pessoal adora dicas, né? Então eu vou dar uma dica. Coloca os coraçõezinhos aí se você está gostando, antes de dar a dica. Se você está gostando, então aperta o coraçãozinho. Manda um aviãozinho para algum amigo seu, tá?
E olha só que legal, se você estiver anotando aí o que eu tô falando, se você tiver com papel e uma caneta, anota. Uma das dicas que eu vou dar hoje é a seguinte: começa a prestar atenção nessa voz que está na sua cabeça. Por quê? Porque a gente não faz isso. A gente só escuta, a gente deixa ela ficar falando, a gente acredita em tudo que ela fala, e ela fala muita coisa ruim, e que muitas vezes não é verdade. A gente não questiona isso. E muitas vezes a gente age simplesmente porque essa vozinha fica falando na nossa cabeça. Não é? A Elisângela tá falando total. A Fernanda tá falando aqui, ó. Foi nessa, né, de não se autoconhecer, acredito eu que seja isso, né, Fê? Que eu caí numa depressão há quase 10 anos. Hoje eu me conheço e consigo sair dessa. É isso aí, a ideia é essa mesmo. Parabéns, Fê. Tá bom. Então, pegaram a dica? Começa a prestar atenção nessa voz. Ainda não terminou, não. Começa a prestar atenção nessa voz. Quando você perceber que ela tá ali falando, principalmente quando ela estiver falando coisa ruim, que vai te fazer agir com impulso, pega um papelzinho e anota o que ela está falando. Porque quando você anota, você traz para o seu racional isso que essa voz está te falando. E aí, quando você trouxer isso para o racional, você vai questionar isso. Ah, essa voz está me falando que eu não sou bom em nada. Que eu nunca consigo fazer nada direito. Não, mas espera aí. Será que não mesmo? Poxa. Oi, oi. Voltou, gente? Eu paralisei aqui. Voltou? Acho que sim, né? Enfim. Então, se essa voz te diz que você não consegue fazer nada direito, você coloca no papel o que ela falou, você lê e você vai questionar isso. Peraí, será que não mesmo? Mas, eu cozinho bem, por exemplo. E aí você começa a jogar argumentos do porquê que não é assim. Você sabe fazer muita coisa direito, sim. Você pode ter dificuldade em uma coisa ou outra, como todo mundo tem. Então você começa a questionar isso. Quando você não faz isso e ela te joga essa ideia, muitas vezes você nem percebe o que ela está falando, porque como ela conversa com a gente nessa vozinha, fica aí o tempo todo na nossa cabeça, muitas vezes ela fala alguma coisa, você não percebe, mas você se sente mal, você se sente incapaz, você se sente sozinho, muitas vezes. E você nem percebeu, porque você não se treinou a perceber e questionar esses pensamentos, essa voz que fica, a gente chama de pensamentos automáticos, tá? Então essa é uma boa dica, tá bom? Tá bom, gente? Então tá bom. E olha só, como eu falei lá no início, né? Essa questão da solidão, todo mundo vai passar em um momento e em outro, é algo natural quando é pontual e passageiro. Então, alguma coisa que de repente, em um contexto específico, pode acontecer? Pode. É muito comum lá nas fases, quando você tem o término de relacionamento, nas fases do luto do término, você vai sentir essa solidão ali por um tempo. Mas a depender do seu equilíbrio emocional, você vai lidar com isso de uma forma mais tranquila e mais rápida ou não. Quando muito comum na vida adulta, para quem tem filho, quando os filhos saem de casa, síndrome do ninho vazio, e aí sente aquela solidão, principalmente mães, principalmente as mães que dedicaram muito da sua vida para os filhos e esqueceram um pouco da vida delas, porque aí parece que foi tirado tudo. E faz parte, é natural. Mas se a pessoa tiver um bom equilíbrio emocional, ela vai trabalhar isso e vai superar. Mas se ela não tiver, ela não vai saber lidar com isso e ela vai se afundar nessa amargura, nessa dor, nessa falta. Entende? E aí, como a Fernanda até falou, então se ela não souber lidar com isso, pode virar depressão? Pode. E muitas vezes acontece. Entende? Como eu falei lá no início, os casamentos depois de um certo tempo, em que há desgaste, em que as pessoas se fecham. Então, assim, às vezes, você tem a presença física da pessoa ali, mas a parte mental, a parte emocional dela está completamente fechada para você. E aí você às vezes se fecha também, e aí você também se sente sozinho. Entende? Faz sentido? E olha só, então, quando isso começa a ficar muito frequente, né? Quando isso começa a fazer parte da sua vida, aí a gente tem que preocupar, porque
Isso é um problema e pode trazer mais problemas. Como assim, Natália? Por que é um problema? Bom, é um problema, primeiro porque as suas atitudes, elas serão geradas com base nesses sentimentos. Né? Nossas atitudes, geralmente, elas têm influência, ou geralmente não, elas têm influência dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Então, se você está se sentindo assim, você vai tender a ter atitudes que confirmem isso que você está sentindo. E aí você acaba, como eu falei lá no início, inclusive se fechando mais. E aí, às vezes, você mesmo constrói essa barreirinha ali ao seu redor. Até por isso, o nome da live, né? Porque eu me sinto tão só. Claro que a gente está falando de solidão como um todo, mas eu fiquei pensando quando eu coloquei esse nome nessa barreira que muitas vezes a gente coloca para as pessoas que tentam se aproximar e a gente se fecha. Certo? Boa noite, doutor Márcio. Seja sempre bem-vinda. E por que é um problema, gente, quando isso começa a ficar muito frequente? É um problema, primeiro, porque causa muito sofrimento. A solidão é muito dolorosa. É aquela dor que é emocional, mas que parece que toma conta da gente. É um vazio que vai crescendo. É uma sensação de estar invisível. É uma sensação de que você merecia mais e você não está tendo aquilo que você merece. E isso é muito ruim. Isso dói. É sofrido. Então, por si só, isso já é um problema. Mas como eu falei, esse problema, ele gera outros. Pode gerar outros. Então, essa solidão ao longo, mantida a longo prazo, uma das coisas que acontece é que ela gera uma ativação prolongada de uma parte do nosso funcionamento, da nossa fisiologia, que é chamada o eixo hipotálamo, hipófise e suprarrenal. Com isso, você acaba tendo uma descarga neuroquímica no seu corpo, muito semelhante à que acontece na depressão. Por isso que na depressão, a pessoa muitas vezes, comumente, se sente muito sozinha. E o inverso, quem se sente muito sozinho, quem sofre muito com essa questão da solidão, tende, se não tratar, se não mudar isso, tende a desenvolver depressão. Então são coisas que conversam, porque a fisiologia é muito parecida, tá? E além disso, assim como acontece na depressão, esse mecanismo todo que eu falei para vocês, ele ativa um filtro negativo. Então você começa a olhar, principalmente quando a gente fala de solidão, principalmente o que está relacionado a relações sociais com filtro negativo, certo? Dentro da terapia cognitivo-comportamental, eles chamam de erros do pensamento, né? Erros dos pensamentos automáticos. Então existem alguns erros que fazem com que esses pensamentos automáticos nos gerem problemas, com que eles venham, às vezes, distorcidos ou não tão reais quanto a gente acha que sejam. Tá? E um desses erros é esse filtro mental mesmo negativo, também chamado na terapia cognitivo-comportamental de abstração seletiva. Então, às vezes, você dá uma atenção indevida para algo que é negativo. Às vezes a pessoa está ali tentando te ajudar, mas você não sente que isso é bom o suficiente. Mas se ela tiver um deslize, se ela falar alguma coisa que te incomoda, você se agarra naquilo. Faz sentido? E olha só, esse comportamento, esse erro do pensamento que eu citei, ele vai fazer o que com você? Ele vai te dificultar tanto conseguir novas relações sociais, quanto manter as suas relações sociais antigas. Ele vai fazer com que você se feche mais, possivelmente. Ele vai aumentar a sua sensação de solidão. E com a solidão muitas vezes vem o que, gente? Carência. E quando você deixa a carência crescer, você tende a aceitar relacionamentos que te fazem mal. Tanto é que é comum essas pessoas que sofrem com autoestima baixa ou com solidão, que têm essa carência, dependência emocional, elas
tendem a ter relacionamentos ruins, né, que fazem mal para elas, seja de amizade ou amorosos, e que esse padrão tende a se repetir. Porque muitas vezes tudo começa nessa carência delas. E nessa aceitação, nessa submissão que vem como consequência dessa carência. Certo? Faz sentido? E além disso, tem uma outra coisa que é prejudicada também quando a gente fica sentindo muito só. Sono. O sono, ele adora ser prejudicado, né, gente? Vocês já viram? Está ansioso? O sono fica ruim. Está depressivo? Alteração no sono. Alterações diferentes, mas tem. Sente solidão? Alteração no sono. Teve uma pesquisa feita em Illinois, nos Estados Unidos, que mostrou que a pessoa que vai dormir triste, chateada, se sentindo sozinha, ela acorda muito mais vezes à noite. E ela acorda mesmo, porque é natural que durante a noite o nosso sono ele flutue, tá? De profundidade. Às vezes a gente acorda um pouquinho e volta a dormir e a gente nem percebe. Mas essas pessoas que vão dormir se sentindo tristes, se sentindo sozinhas, elas tendem a realmente acordar à noite. Sabe quando você acorda e fica ali onde eu tô e às vezes tem dificuldade de dormir? Então elas têm uma tendência a ter uma noite de sono ruim, né? Aquela noite mal dormida que você acorda meio cansado. Tá? Então já foi visto isso. E um estudo feito na Universidade de Chicago mostrou que a solidão ela aumenta a chance de obesidade, aumenta a chance de depressão, aumenta até mesmo a chance de morte mais cedo em adultos, né? A morte prematura em adultos. E eles chegaram a comparar os efeitos deletérios da solidão prolongada no corpo com o tabagismo. Então, assim, às vezes a gente acha que não é nada, né? Ah, só tô me sentindo assim, não é nada. Mas, gente, quando você se sente mal, como eu falei, existe um monte de substância química no seu corpo que influencia seu corpo inteirinho, influencia na sua saúde. Inclusive, existem algumas doenças que aumentam a chance de assim, tem sua chance de acontecer, né, aumentadas quando a pessoa tem esse problema com a solidão frequente. Dentre elas, hipertensão arterial sistêmica, ou seja, a famosa pressão alta. Outros problemas cardiovasculares, né, problemas no coração. Transtornos mentais, saúde mental, não só depressão, tá? Não só. Como eu falei, diminui a expectativa de vida. Obesidade. Então são muitas consequências, né? Certo. Então como combater isso? Como combate isso? Gente, é claro que quando a gente fala de saúde mental, é sempre importante terapia, né? A terapia ela é base do tratamento da maior parte dos problemas de saúde mental. Ela é base do tratamento não medicamentoso. Existem outros fatores importantes? Sim, mas a terapia é importante. Você se conhecer, como eu falei. A terapia ela te permite isso, você se conhecer. E quando você se conhece, você começa a aprender a lidar consigo. Na live passada, eu também dei várias dicas. A gente estava falando de autoestima, e a autoestima está muito relacionada com essa questão da solidão. Quem tem baixa autoestima tende a se sentir mais só, tá? E na live passada eu dei algumas dicas. Então quem quiser depois, quando terminar essa, espero eu, voltar lá na live passada que está salva no meu IGTV, tem algumas dicas lá que todas elas são válidas para essa questão da solidão também, tá? Aline, doutora Aline, verdade, muito bem explicada a questão da psiconeuroendócrino. Obrigada, Aline. Que honra ouvir isso de você. Minha musa inspiradora da minha sala. A Aline fez medicina comigo, gente. Super guerreira, mãe. Trabalhava fora e era uma das melhores alunas da sala. Enfim, mas vamos continuar. Saudade, Aline.
Então, gente, todas as dicas que eu dei lá na live passada, que eu acho que foi a live 14, a terapia, claro que são importantes, né? Tudo isso é válido, mas eu vou dar agora algumas dicas bem mais, assim, mais específicas mesmo, né? Para essa questão da solidão. Então, já dá para imaginar, talvez, que eu vou falar de buscar conexões, né? Porque se a solidão, o que pesa nela é essa sensação de falta de conexão, então buscar conexões parece fazer sentido, né? E aí você me pergunta, mas Natália, como é que eu vou buscar essas conexões? Depende. Por que, que as suas conexões estão ruins? Por que, que as suas relações sociais estão ruins? Talvez nesse momento você vai precisar se autoconhecer para identificar isso. Mas eu vou dar algumas sugestões aqui, tá? Se de repente você é muito tímido, inseguro, gostaria de ter mais amigos e não tem, bom, então vamos trabalhar essa timidez. Vamos descobrir como faz isso, como superar, certo? Ah, eu tenho amigas, mas ainda assim vem essa solidão. Então, será que essas amizades são reais? Será que você sente que essas amigas ou esses amigos estão ali mesmo para você? Ou será que é algo mais social? Será que é aquele amigo que vai para balada, mas que quando você não está bem precisa conversar algo real? Eles não estão nem aí. Ou será que é aquele amigo que você sai junto, conversa, fala umas coisas superficiais, mas você não se sente à vontade de falar de você mesmo, porque talvez essa pessoa não seja tão confiável assim? Então, se for isso, reavalie seus amigos, gente. Você não tem que ficar tentando manter relações que não te estão dando o que você precisa. Você pode buscar amigos ou outras relações sociais, seja amorosas também, que te preenchem de verdade. Você não tem que ficar aceitando o que não te preenche. Sabe-se lá por que motivo você faz isso às vezes. Mas você não tem que fazer isso. Então reavalie essas relações. Quais realmente vale a pena manter, quais não. Por que elas não estão te preenchendo? O que está faltando? Se pergunta isso. Bota no papel. Gente, escrever é muito terapêutico. Vocês vão ver que várias vezes eu dou dicas de escrever. Porque muitas vezes, como eu falei mais cedo, quando você escreve e você lê, você joga para o seu racional muita coisa que estava no seu emocional. Que se você não escrever, você muitas vezes não consegue identificar. O Marco está até falando aqui, ó, chega um ponto que temos que demitir certas amizades. Às vezes sim, Marco. Às vezes sim. Né? Isso é verdade. E se você percebe que de repente você tem algum amigo que, poxa, ele tá ali para você, ele é confiável, mas você não tá se abrindo com ele, então por que não tentar se esforçar para estreitar essa conexão? Vai aos poucos, é claro que você não vai chegar para uma pessoa que você nunca se abriu e, nossa, falar tudo. Mas, poxa, vai aos pouquinhos. Aprenda também, sabe o quê? Até uma conversa empática. O que é isso? Escuta seus amigos, demonstra interesse. Quando alguém vier, e não só seus amigos, quando alguém vier conversar contigo, escuta de verdade o que aquela pessoa está falando. Não escuta para retrucar, para responder, para você falar de você. Quando uma pessoa te fala algo, nossa, sei lá, não estou bem hoje, você vira e fala, eu também não, estou péssima. Você não está criando conexão nenhuma. Você está disputando. Agora, se você responde, você está péssima, sério, por quê? Você quer me contar o que aconteceu? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Aí você está criando conexão. Você está sendo empático. Você está tentando entender o lado do outro. E isso gera conexão. Essa pessoa ela vai começar a sentir que você é amiga dela de verdade. E existe um gatilho mental que é da reciprocidade. Quando a pessoa sente algo bom vindo de você, ela tende a te retribuir. Então, se ela sente que ela pode confiar em você, ela tende a ser confiável para você muitas vezes. Se ela sente que você agiu como uma grande amiga dela, ela tende a agir como um grande amigo seu. Certo? Ó, a Aline tá falando aqui, ó.
Como diz Rubem Alves, tem muito curso de oratória, mas pouco curso de escutatória. Exatamente. Exatamente. Adorei esse termo. Não conhecia essa frase não, Aline. Adorei, exatamente, gente. Então pratiquem a sua escutatória. E sabe o que é mais interessante? Quando a gente ajuda alguém, e às vezes escutando, realmente escutando de verdade alguém, a gente ajuda essa pessoa. Mas mesmo que não seja escutando, vamos supor que você tem alguém aí perto de você que está precisando de ajuda, oferece ajuda. Quando a gente oferece ajuda, quando a gente sente que ajudou o outro, a gente tende a sentir que a solidão diminui, sabia? Interessante, né? Façam o teste para vocês verem. Que legal que é. Uma outra dica, que é uma dica bastante conhecida, e é claro que não é válida para todo mundo, é adotar um animal de estimação. Ah, Natália, por que não é válido para todo mundo? Não é válido porque nem todo mundo gosta. Não adianta nada você adotar um animal se você não está disposto a ter uma conexão real com aquele ser. Mas se você gosta, se você está disposto a ter essa conexão, já existem inúmeros estudos que mostram que essa conexão com os animais de estimação, elas tratam depressão, ajuda, né, a tratar a depressão, melhora essa questão da solidão, porque realmente você se sente muito conectado com o ser que está ali para você o tempo todo. Então, para as pessoas em que isso faz sentido, essa é uma grande dica. Certo? Outra coisa, diário. Diário. Oi, Levi. Obrigada. Beijo para ti, sempre um prazer te ter aqui. Diário, gente. Nossa, mas que coisa infantil, Natália. Tinha diário quando eu tinha 5 anos. Tá achando que eu tenho cara de criança? Gente, escrever é terapêutico, como eu falei. Vocês já viram, já aconteceu de vocês escreverem às vezes uma mensagem, principalmente quando você está com raiva, enfim, você quer resolver logo, aí você vai lá no impulso, escreve a mensagem, e aí depois você lê aquela mensagem e fala, meu Deus, eu escrevi isso, que horror. Não acontece? Então escrevam. Joga no papel e depois você joga pro racional aquilo que está no emocional. Ó, Chile. Os animais de casa me ajudaram muito no meu processo. Que coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Então, escrevam, gente. Diário ajuda muita gente. Tem gente que às vezes é mais tímido que já usa bastante essa técnica. Tá? Isso é uma boa dica também. Certo? Gostaram? Olha, hoje teve muita dica, hein? Deixa eu dar uma olhadinha no meu tempo aqui. 52 minutos. Tivemos muitas dicas hoje, né? Vocês gostam das dicas? Bom, então, se vocês estão gostando, Tamires, Chile e a Bia. Seja muito bem-vinda, Bia. Prazer ter você aqui também. Então, se vocês estão gostando do conteúdo que eu tenho dado para vocês, coloca o coraçãozinho. Tamires está falando que voltou a escrever nessa quarentena e te ajudou, Tamires? Você sentiu diferença? Gente, a Tamires, ela me mandou uma foto esses dias muito interessante, que ela tem visto algumas lives, inclusive a minha, muito obrigada, as minhas, né? E tudo que ela acha que é legal, que faz muito sentido, aquela frase que faz sentido, que vai ajudar ela em algum momento, ela escreve na parede, lá no quadro que ela tem na parede, mas você pode escrever no papel, no post-it, enfim, em algum lugar que você veja. E ela escreve essas frases, essas dicas e deixa lá para que ela veja. Porque muitas vezes a gente tem tanta informação aqui na internet que a gente vê umas coisas legais, mas depois passa, a gente acaba esquecendo. Então escrevam as coisas que vocês acham legais, as dicas, tá bom? E ó, eu vou pedir para vocês tirarem um print, por favor. Quem gostou, eu vou até fazer uma pose aqui, porque a Tamires brinca comigo que eu não fico quieta. Então, por favor, se gostou, tira o print. Se postar, me marca. Tira o print e me manda, ou posta e me marca. Muito obrigada para todo mundo que está aqui. Espero vê-los aqui sempre. A partir da semana que vem, teremos algumas mudanças, algumas pequenas novidades. Amanhã, também às 9h30 da noite, olha só, gente, que legal. Amanhã eu vou conversar com meu amigo, que é médico ortopedista e também hipnólogo. E
ele vai falar de dor crônica. Ele trabalha quase que exclusivamente com dor crônica. Então ele vai falar de dor crônica. Por que eu ainda sinto tanta dor? Por que eu ainda sinto dor? Então, se você tem dor crônica, convive com alguém, conhece alguém que vai se interessar por esse tema, vem, chama o pessoal para cá, que amanhã, às 9h30 da noite, a gente vai falar sobre dor crônica aqui, tá bom? E finalizando agora essa live, eu vou deixar ela salva, se tudo der certo, né? Se a internet permitir, eu vou deixar ela salva. E caso ela não fique salva, eu vou colocar uma foto, mas eu vou pedir para vocês, por favor, agora irem lá e comentarem o que vocês mais gostaram dessa live de hoje, para que eu saiba o que está fazendo mais sentido para vocês, qual que é o conteúdo que vocês gostam mais, o que não faz sentido, para que eu consiga continuar trazendo conteúdo que ajude vocês, tá bom? Então, agorinha, gente, vou encerrar e já vou salvar a live. Aí coloca lá o que vocês mais gostaram, conta para mim, tá bom? Muito obrigada por todo mundo que esteve aqui. Um beijo enorme. Tamir está falando que não conseguiu tirar print. Vou fazer pose de print. Eu acho que eu fiquei com a cara terrível, mas tá ótimo. Então, muito obrigada, gente. Boa noite e vejo vocês lá nos comentários daqui 1 ou 2 minutinhos. Beijo!